Ok, então o que a gente vai fazer agora? O próximo passo, então, é pegar esse termo e substituir, né, na equação de conservação da massa, né, e depois a gente combina com a quantidade de movimento, né, dessa equação daqui, linearizada também, as duas equações já para perturbação. Né. Então vamos lá. Então a gente vai pegar esse termo aqui, né, pegar uma outra folha. Então o que a gente tinha aqui na conservação da massa, né, que eu posso substituir esse dρ dt, né, que eu tinha aqui, eu posso substituir meu dρ dt por 1 sobre a ao quadrado dp dt. Né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar as duas folhas aqui juntas. Não sei se vai dar, mas enfim. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar primeiro esse dρ dt e a gente vai derivar ele de novo em relação a t. Né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a derivada de toda essa equação em relação a t. Tá? Então fica esse primeiro termo fica ddt de derrotil, né, dt, certo? Mas, né, aí eu vou pegar um ddt desse termo aqui. O ρ0 ele é constante, né, então a gente já pode tirar ele da derivada. ddt do divergente de vetil igual a zero. Tá? A primeira coisa que a gente fez. Aí o que a gente acabou de ver? Né? A gente acabou de ver isso aqui, né? Meu dρ dt, eu posso substituir ele por isso aqui, 1 sobre a ao quadrado dp dt. Né? Então eu posso substituir. Né? Então esse termo aqui, esse dρ dt, tudo isso aqui, que está sendo derivado, né? Eu tenho 1 sobre a ao quadrado, lembrando que a é a nossa velocidade de propagação do som, dp, né? Aqui era ρ, aqui é p, dt. Maravilha. Outra coisa que a gente pode observar é o seguinte, o operador divergente, né? Ele é um operador espacial. Ele não tem nada a ver com tempo. Então, pouco importa a ordem com que eu faço, né, essas duas operações. Então, eu posso fazer derivada do divergente de V ou divergente da derivada em t de V. Né, porque esse aqui essa variável, t, ela é independente de x, y e z. Né? Então, tudo isso aqui a gente pode escrever como ρ0. Nada me impede de fazer isso, tá? É isso que eu quero dizer. De dvetil dt. Certo? E aí, o A, né? Se a gente estiver, né, considerando numa dada região, né, eu estou perturbando para achar a propagação da onda, né, ela está passando numa região onde eu tenho uma determinada velocidade do som, então eu posso também tirar ela dessa derivada. Né? De forma, então, né, que eu posso escrever a equação assim, ó, ddt, aqui eu ponho 1 sobre a ao quadrado, derivada segunda, né, de petil, então é esse primeiro termo aqui, ele vira isso aqui, mais ρ0 divergente de dvetil dt igual a zero. E aí eu posso passar tudo para eu posso isolar esse dpetil dt. Né? Então isso aqui eu termino com derivada segunda do meu petil em relação ao tempo, igual, eu vou pôr aqui um menos ρ0 ao quadrado divergente de dv dt. Pronto. Tá? Então, eu trabalhei, né, substituí, né, a nossa derivada aqui, né, usando a regra da cadeia do rotil, né, em relação ao T, eu substituí isso na equação de quantidade na equação de conservação da massa, e a gente obteve essa expressão aqui. Agora a gente vai ver que se a gente trabalhar com a quantidade de movimento, eu consigo usar isso aqui, né, de forma a obter uma equação que vai ser só em função de uma variável, no caso aqui P, do jeito que eu vou fazer no caso P. Podia obter uma equação para ρ também, mas a gente vai obter para P. Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Eu pego, então,
a equação 2, então esse daqui, ó, esse daqui vinha de 1, né? Esse aqui veio de 1, né? Conservação da massa, e aqui de 2, ó, quem era a nossa equação 2? Era essa equação aqui. Né? O que a gente vai fazer com essa equação? Eu vou pegar o divergente de um lado e de outro. Tá? Então, o divergente desse primeiro termo, né, ele vai me dar... Deixa eu ver se eu consigo pôr do lado. Aqui vai ficar difícil agora. Não sei, não sei que eu faço o inverso. Eu vou pôr o papel embaixo. Pronto. Vamos ver se... quase cabe, né? Não vai caber. Tá, então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o divergente de um lado e de outro. Então, o divergente desse lado aqui, né, ele vai me dar divergente de quem? De ρ0. Então, esse ρ é constante, ele vai poder sair, né, sem problema. dv' dt. Então, era esse primeiro termo aqui. Pegamos o divergente dele. E o divergente desse cara é o divergente do gradiente, né? O divergente do gradiente é o laplaciano. Então, isso aqui vai me dar igual a menos laplaciano de Petil. Né? Aí agora é o seguinte, né? Esse termo aqui eu posso tirar, né? Ele é constante. Depois, a gente acabou de ver o operador divergente, o operador espacial e a derivada no tempo não tem nada a ver com espaço. Né? Então, as variáveis são completamente independentes. Eu posso pegar o divergente da derivada no tempo ou a derivada no tempo do divergente. Tá? Tanto faz. Tanto faz. Né? No caso aqui, a melhor coisa que a gente tem a fazer é o seguinte, é escrever simplesmente, se eu quiser comparar com o que eu tinha obtido em cima, né, é escrever simplesmente assim, ó, ρ0, divergente, a gente deixa ele fora mesmo, de dv' dt. Né? E esse lado aqui continua a mesma coisa. Quanto vale esse termo? A gente acabou de achar da primeira equação. A gente trabalhou com a conservação da massa e a gente obteve isso aqui. Ó. Né? Então, quanto vale isso aqui? Ó? ρ0 divergente de dv/dt. Né? Quanto vale? Se eu olhar aqui em cima, a única diferença aqui é esse a ao quadrado. Né? É a única coisa. Né? Então, ele vale 1 sobre a ao quadrado, né? Derivada segunda de p em relação a t. Então, se eu passar o ao quadrado para cá, eu tenho exatamente o que está aqui, né? Com sinal trocado. Né? Aqui está com sinal trocado. Certo? Então, só para dizer que esse termo aqui, se a gente comparar com a equação de cima, ó, então vocês estão vendo aí, inclusive, vocês podem já ir verificando que vai dar isso aqui, né? Vai dar, claro, tem que colocar um negativo, né? 1 sobre a ao quadrado, derivada segunda de Petil em relação ao tempo. Então, isso aqui tudo é esse lado esquerdo aqui. Né? Tudo isso aqui é o lado esquerdo. Tá? Então, eu vou pôr até assim para não confundir com o que está aqui. Né? Então, esse termo aqui é igual a esse termo aqui. Né? Então, se eu juntar isso com isso, né? Tá, agora a gente viu que a gente vai ter, né? Eu posso escrever isso aqui como derivada segunda de Petil em relação ao tempo igual a ao quadrado laplaciano de Petil. E essa equação aqui ela tem um nome, né? Então vocês já devem ter visto essa equação em física, né? Eletromagnetismo, né? Em outras disciplinas, né? E aparece em fluidos também, claro. É uma equação de propagação de onda. Né? A gente chama isso aqui de equação da onda. Equação da onda. E tem um jeito bem simples de fazer, vocês podem procurar aí em algum livro que vocês têm, ou hoje em dia tem tudo na internet, né? Vocês podem procurar na internet, vocês vão ver que é fácil encontrar algo que a gente chama de método de D'Alembert. Né? Então, o que esse método faz? Né? Se eu pego uma equação desse tipo aqui, essa aqui é uma equação diferencial parcial, né, de segunda ordem, então tem uma derivada segunda no tempo e tem um laplaciano, tem algo aqui que está fora do laplaciano, que é um a ao quadrado. Né? Então, com uma mudança de variáveis adequada,
a gente consegue mostrar que essa equação representa a propagação de uma onda que se desloca com velocidade a, com essa velocidade daqui. Tá? Então eu vou deixar como tarefa para vocês procurarem na internet, né? Algo que se chama método de D'Alembert. Né? Estou escrevendo aqui, ó, método de D'Alembert. O método de D'Alembert, ele vai mostrar para a gente que isso aqui realmente, essa equação realmente representa uma onda, né? E a gente tem uma solução desse tipo aqui, ó. Então, uma função x menos at mais g, que é uma função de x mais at. Isso aqui é como se fosse a transformação de coordenada que a gente vai fazer, né? Então, isso aqui representa ondas que se propagam para a direita, isso aqui é ondas que se propagam para a esquerda. Essa solução aqui é mais simples, isso aqui se a gente fizer em 1D. Né? Obviamente, o nosso problema é 3D, mas para facilitar, vocês podem fazer em 3D se quiserem, mas para facilitar, para vocês enxergarem que isso aqui representa a propagação de uma onda, né? Um jeito muito simples é a gente fazer essa transformação de coordenada, ou seja, quando eu faço x menos at e x mais at, eu estou me deslocando com essa frente de onda, aqui né, x menos at para a direita, x mais at para a esquerda, aqui em 1D, e esse Laplaciano vai virar simplesmente uma derivada segunda de P em relação a x. Né? Então, quando vocês fizerem isso, tá, deem uma olhada na internet, vocês vão ver que é muito fácil chegar numa solução desse tipo, né? Que mostra que realmente eu tenho uma onda que se propaga, né? É a solução dessa equação. Né? Então, a minha perturbação, eu esqueci do tio aqui, ó. A solução da minha perturbação é uma onda que se propaga com velocidade a. Né? Então, não só agora a gente achou a velocidade, a gente definiu isso aqui, ó, dptil, drtil como 1 sobre a ao quadrado, né? De onde vem isso? Porque a gente já sabia, né, que dp drho, as constante, se eu pegar a raiz disso aqui, a gente viu que isso aqui é a nossa velocidade de propagação do som. Então, a gente né, durante o desenvolvimento obteve a equação de propagação do som, a velocidade, né, de propagação do som, né? E agora, além disso, a gente mostra que realmente ela é uma onda, tá? Porque quando a gente quando a gente encontrou ela baseada nas equações integrais, né? A gente supôs que era uma onda, né? A gente não provou, tá? Então eu consigo mostrar que a solução dessa equação aqui 3D, então vocês podem fazer isso também, né? Isso aqui aparece bastante em eletromagnetismo também, por exemplo, né? A gente consegue mostrar que a solução disso aqui é desse tipo, ó, soluções do tipo. Então fica mais fácil, uma vez que a gente mostra que é uma onda, né? Fica fácil, né? Eu propor uma solução desse tipo aqui, né? Com uma onda, né? Então eu pego aqui meu P, ele vai ser uma somatório, né? Ou uma integral, né? De P K, né? Onde K é meu número de onda, né? De E elevado a I. Então aqui a gente está usando notação de Euler, né? K, esse X aqui é como se fosse um vetor posição em 3 dimensões, né? Menos ômega t, isso aqui é minha frequência angular, dk, né? Então a gente faz normalmente isso aqui quando a gente quer fazer uma análise de Fourier, né? Certo? Então a solução dessa equação é desse tipo aqui, né? Então, vocês já viram isso aqui, aposto que vocês já viram em alguma outra disciplina, né? Então isso aqui, né, representa, né, a nossa amplitude do nosso espectro de onda, né? E aqui a gente tem uma série de modos, né, com diversos comprimentos de onda e frequências diferentes, né, e que se propagam formando um pacote de ondas, que é isso aqui. Né? Isso aqui tudo é como se fosse uma somatória, né, um pacote de ondas. Então a análise de Fourier, né, a análise no espaço de Fourier, a gente chama esse espaço de frequência e comprimento de onda, né, como análise de Fourier, né, ou espaço de Fourier, né, esse é o espaço das frequências e comprimento de onda. Então, uma análise nesse espaço mostra para a gente que a gente tem realmente ondas, e no caso do som, essas ondas são não dispersivas. Né? O que isso quer dizer? Né? Elas viajam, as diversas frequências e comprimentos de onda viajam à mesma velocidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente pega, por exemplo, um instrumento musical, tá, para facilitar a discussão, e a gente pega e toca um acorde, toca um acorde num violão, num piano, alguma coisa do tipo.
Esse acorde ele é composto de várias frequências, né? E que vai me dar uma nota, vai me dar um som característico. Então esse som ele é uma somatória de modos. Então vai ter um modo que vai ter uma frequência assim, um outro que pode ter uma amplitude maior, né, alguma coisa assim, e uma outra frequência. Um terceiro aqui assim, por exemplo. E por aí vai. Né? Quando a gente somar tudo isso aqui, o que ele vai fazer? Então, quando a gente soma, a gente tem que tomar cuidado do seguinte: a gente vai ter somas construtivas, por exemplo, aqui, e somas destrutivas, por exemplo, esse com os outros dois. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A onda vai se anular em alguns pontos, as ondas, né? E vão se somar, né? E aumentar, se amplificar em outros. Né? E aí, o problema é se essas ondas se moverem com velocidade diferente, essas regiões de aumento e diminuição, né, elas vão mudar, né? Elas vão mudar de tamanho, por exemplo, né? Onde ou elas vão se espalhar, isso que eu quero dizer, porque se esse modo tiver uma velocidade diferente esse modo vai escorregar sobre esse, né? Porque é o seguinte, talvez seja melhor fazer a soma. Se eu somar tudo isso, quando a gente soma, a gente vai ter alguma coisa assim, ó, que é mais ou menos a forma que chega para a gente de uma nota tocada no instrumento musical. Essa soma, ela vai dar alguma coisa assim, ó, se a gente considerar as somas construtivas e destrutivas, ela vai dar isso aqui que a gente chama de pacote de ondas. Isso que eu desenhei aqui é essa somatória, que é essa integral. E cada linha dessas aqui é um modo aqui diferente da integral. É um modo que eu estou somando. Né? Então você deve ter visto isso em vibrações também, tinha até esquecido. Então, aqui eu desenhei só 3, mas a gente tem um número absurdo, né, de modos que fazem isso aqui. Agora, como é que esse som propaga no tempo? Então isso aqui é um tempo t0. Né? Como é que ele vai estar, se for o som, como é que ele vai estar no tempo t0 mais ΔT? Né? Então, no caso do som, ele vai ter se deslocado um pouco. Ó. Ele pode ter se deslocado para cá, por exemplo, mas ele vai ter se deslocado, ó, mantendo exatamente a mesma forma. Porque o som é não dispersivo. Né? Ou seja, todas essas ondas vão viajar com a mesma velocidade no espaço, independente da frequência. Né? E isso é muito conveniente, né? Porque vocês imaginem, se cada uma viajasse no espaço em uma velocidade diferente, né, essas regiões de amplificação e destruição, né, de soma construtiva e destrutiva, elas viajariam com velocidades diferentes. Então essa onda ela tenderia a se espalhar. Ela não chegaria aqui onde está em vermelho com a mesma forma que ela tem em preto. E do ponto de vista, por exemplo, de percepção do som, né, a gente perceberia frequências diferentes, né, que são sons diferentes, notas musicais diferentes, dependendo da região que a gente está no espaço. Então, uma pessoa numa sala de concerto que toca um acorde tocaria um Dó ou um Si, e aí quem está numa posição ouviria um Dó, mas quem está mais longe poderia ouvir Ré, Sol, Lá, né? E aí ele ficaria uma cacofonia, ninguém, né, ia conseguir entender nada. Tá? Então, o som realmente ele é uma onda que é não dispersiva. Agora, o som desaparece, né, quando a distância está muito longa, não porque ele se dispersou, não é por isso, mas sim porque a intensidade do som abaixou. Né? Então, então, uma intensidade, ou seja, uma energia, né, pela área da frente de onda, e obviamente conforme se espalha, né, no espaço, essa área aumenta, né, e aí o som fica muito diluído.